Tudo certo, então? Boa noite, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Eu me chamo Luca e junto com o Renan, a gente vai fazer essa apresentação da atividade avaliativa para compor a nota da P1 de cinética química. Bom, na questão 1, o professor pergunta por que o engenheiro químico precisa estudar cinética química para sua formação, né? E eu digo que ter o conhecimento sobre cinética química auxilia um engenheiro em, primeiro, compreender o funcionamento de um reator químico batelada, CSTR ou PFR, né, que é o tubular. Ajuda também a atingir uma maior eficiência na taxa de conversão dos reagentes em produtos em um reator químico. Ajuda a manter a segurança do processo, né, da planta química em si, porque ter o conhecimento da reação que ocorre ali te dá ideias do que fazer para mitigar os riscos e evitar também. Eventuais problemas de subdimensionamento e superdimensionamento. Portanto, para a gente, o engenheiro químico precisa estudar cinética química basicamente para poder projetar um reator químico dentro de uma planta química, que é uma das principais funções do engenheiro. A questão 1b, ele pede para a gente definir alguns conceitos básicos de cinética química. Então, uma reação química, ela ocorre quando uma espécie química perde sua identidade, adquirindo uma nova identidade ocasionada pela mudança no tipo ou número de átomos presentes no composto, e ou pela mudança na configuração desse átomo, né? E uma espécie química, o que é? É um componente ou elemento químico que contém uma certa identidade. E a identidade, ela é determinada pelo tipo, número e configurações do átomo de uma espécie química. Então, uma reação química ela acontece quando essa espécie química perde a sua identidade. E é o que acontece dentro de vários reatores, né? Reatores químicos, no caso. A questão você pede para a gente dar alguns exemplos de reações químicas. E aqui eu dei um exemplo da reação de neutralização ácido-base, onde o ácido clorídrico reage com NaOH, formando sal e água. Aqui a gente tem um vídeo para mostrar o que acontece. Deixa eu abrir e dar play aqui para a gente ver. Então o HCl aqui reage com NaOH, formando ácido. E aí a gente vê a mudança de cor das reações, né? E a reação acontecendo. A segunda reação é a reação de oxirredução, que ocorre quando uma espécie química perde elétrons, que no caso é a espécie que oxida, né? Enquanto a outra espécie, ela ganha elétrons, que no caso é a que reduz. Nesse exemplo, temos a oxidação do ferro e uma solução de sulfato de cobre, que reduz, né? Que se reduz a cobre aqui depois da reação. E aqui a gente tem um GIF dessa reação ocorrendo. E a terceira reação é a reação de isomerização, onde ocorre a conversão de um isômero cis em um isômero trans, nesse caso, que geralmente é catalisado por uma base. E essa reação a gente pode observar que ela sempre ocorre em equilíbrio. Então a gente tem a setinha indo e voltando ali, ok? E aí a gente entra na questão número 2. Na questão número 2, considerando uma reação irreversível de primeira ordem a volume constante, com estequiometria A formando B, a gente definiu um valor da constante de taxa, que é a constante que a Arrhenius demonstrou, que existe uma relação entre a temperatura e essa constante, como 0,01 segundos a menos 1. E foi, então, calculado o tempo de reação TR em minutos necessário para reduzir o número de mols de A para 75% do seu valor inicial, utilizando um reator descontínuo, que no caso é um reator em batelada, né? E, além disso, a gente determinou também a conversão desse sistema.
Então, por definição, para um reator batelado descontínuo, a gente tem que o tempo de reação é dado pela equação de projeto na forma integral do reator batelada, onde a gente sabe que a taxa de reação de uma reação de primeira ordem é dada por K vezes a concentração, e essa concentração é o número de mols sobre volume. Então, substituindo isso na equação ali em cima, a gente vem aqui, deixa eu pegar o laser, substitui, corta volume, e a gente fica com essa equação aqui em termos de N. Então, resolvendo essa integral, né, a gente chega nessa equação aqui, que é 1 sobre K, é de NA inicial sobre NA, e a gente sabe, né, que o número de mols de A deve ser reduzido a 75% do seu valor. Então, NA vai ser igual a 0,75 do NA inicial. E a gente substituindo isso na equação ali em cima, a gente consegue calcular o tempo de reação ao colocar o valor da constante aqui também, né? Então, substituindo todos os valores e fazendo os cálculos, a gente conseguiu definir que o tempo dessa reação é de 28,768 segundos, que é o tempo da reação em batelada, né? Que equivale a 0,4775 minutos de reação. Então, mais ou menos meio minuto. Na questão 2, na parte 2, a gente determina a conversão. Então, a conversão, por definição, em sala de aula, a gente sabe que é dada por esta equação, de novo, onde um NA é igual a 0,75 do NA inicial. Fazendo essa substituição simples, a gente consegue calcular a conversão no reator batelado, que é de 0,25. E em porcentagem, essa conversão é de 25%. Portanto, o tempo necessário para reduzir o número de mols inicial de A para 75% do seu valor inicial em um reator batelada descontínuo é equivalente a 0,4795 minutos e a conversão desse modelo é de 25%, ok? Então aqui a gente vai para a questão 2, letra B, onde a gente definiu uma vazão volumétrica de entrada de 50 litro-hora e uma vazão molar de entrada de 50 mol por hora. E a partir da definição desses parâmetros, e utilizando a constante de taxa definida no item A, que é de 0,01 segundos a menos 1, a gente conseguiu determinar, na verdade, o volume de um reator tanque com agitação, que é o reator CSTR, operando em condições de mistura perfeita, para atingir a conversão do item A, que é de 25%. Além disso, a gente determinou também a concentração de A na entrada do reator. Então, para a gente conseguir encontrar esse volume, para um reator CSTR, por definição, a gente tem que o volume é o fluxo de entrada menos o fluxo de saída sobre a taxa de reação, onde para volume constante a gente sabe que o fluxo final é igual ao fluxo inicial vezes 1 menos a conversão. Isso a gente está fazendo essa substituição aqui, porque a gente quer ter uma equação de volume em função da conversão. Ok? Então, a gente fez a substituição aqui, fez as devidas operações matemáticas e a gente chegou nessa equação. Onde a gente sabe, de novo, que é uma equação de primeira ordem, e CA, que é a concentração final, respeita essa equaçãozinha aqui de CA inicial vezes 1 menos a conversão. Então, fazendo a substituição na equação anterior, a gente tem essa equação, de novo, para a gente ter o máximo, ficar tudo em função da conversão. E aqui a gente sabe que, pela equação do faz você, né, que o professor ensinou em sala de aula, a gente tem que o fluxo de volume, né, fluxo volumétrico, vazão volumétrica, ela vai ser a vazão máxima sobre a concentração inicial. Então, a gente pode substituir isso aqui nessa equação. E a gente fica com a equação do volume em termos
da conversão. Então, a gente agora é só substituir os volumes, né? Os valores da constante de taxa, da vazão volumétrica e da conversão na equação acima. Então, fazendo as substituições e fazendo uma adequação de unidade aqui, a gente consegue encontrar o volume do reator CSTR para essas condições, que é igual a 0,46.296 litros, ok? Então, essa é a questão B, e além disso, a gente determina a concentração inicial de entrada, né, de A, que a gente pega a equação do faz você, substitui a vazão máxima e a vazão volumétrica, e a gente consegue encontrar a concentração inicial de 1 mol litro. Dessa forma, o volume necessário para atingir uma conversão de 25% em um reator CSTR é igual a 0,46.296 litros, e a concentração de ar na entrada do reator é igual a 1 mol por litro. Assim, a gente responde as duas perguntas da questão B. Agora, na questão C, a gente utilizou os dados definidos nos itens A e B, e a gente determinou o volume de um reator tubular, que é o PFR, operando em condições de escoamento em pistão. Então, escoamento pistonado, a gente tem a condição de variação só no sentido longitudinal e não radial. Neste caso, temos um reator PFR que, por definição, a gente tem essa equação na forma diferencial, onde a constante, aqui a constante não, a taxa de reação é dada por essa equação, e a gente sabe que o fluxo, de novo, é igual ao fluxo inicial, fluxo de entrada, fluxo molar aqui no caso, vezes 1 menos a conversão, porque a gente quer tudo em termos de conversão, e a gente substitui na equação, certo? Então, ajustando a equação anterior e colocando tudo em função do delta dV, né? A gente chega nesta equaçãozinha. E aqui a gente elimina porque o derivado do fluxo de entrada é zero. Então, a gente chega nesta equação, passando o sinal negativo aqui para baixo, para a gente fazer as substituições da equação de primeira ordem. Mas antes disso, a gente aplica a integral de ambos os lados, né? Só que a gente não pode tirar ela da equação, porque ela está em função da conversão. Então, a gente vai precisar fazer essas substituições antes de resolver a integral. Então, fazendo as devidas substituições aqui, a gente chega numa equação para volume, para encontrar o volume, na forma integral em função ou em função da conversão, onde a gente pode fazer aquela mesma substituição que a gente fez anteriormente, para ficar aqui fora em termos de vazão volumétrica. E então, resolvendo essa integral, aqui desse lado vai ficar V só, né? E aqui desse lado, a gente vai encontrar um ln negativo. E aí a gente vai ficar com essa equação aqui e fazendo as determinadas substituições, né? De vazão, de conversão de A e de taxa de reação, a gente consegue chegar nesse volume aqui para um reator PFR de 0,39.395 litros, ok? Lembrando que aqui a gente fez a substituição de 0,25 e subtraiu, né? 1 menos 0,25, por isso que aqui virou 0,75. A questão 3A, a gente vai agora para outra questão, né? Terminando a questão 2, a gente vai para a questão 3. Na letra A, ela pede o volume necessário para atingir uma conversão de 35% em um reator PFR. E o professor deu para a gente esse gráfico da vazão molar sobre a taxa de reação, e aqui a gente tem a conversão. Então, para a gente achar esse volume de PFR, a gente vai
a gente tem, né, por definição, que esse volume vai ser igual a essa área aqui desse trapézio, porque o reator PFR ele sempre opera na máxima taxa de conversão, então ele vai ficar em cima dessa curva. Então, sabendo disso, calculando a área desse trapézio, a gente pega a base maior mais a base menor vezes a altura, divide por 2, e a gente tem que o volume do reator PFR é de 78.750 metros cúbicos, ok? Isso para a questão A, para a letra A. A questão 3B, ele já pede o volume necessário para atingir uma conversão de 55%, e nesse caso a gente tem um reator CSTR, né, agitado. Então, como a gente tem um reator CSTR, a gente sabe que ele sempre opera na taxa mínima, né, ao contrário, de conversão. Então, ele não vai trabalhar em cima da curva. Então, a gente vai pegar aqui a taxa de conversão, ou a conversão, né? A gente vai ver onde ele toca a curva e vai formar um retângulo. Então, o volume necessário para atingir a conversão de 0,55, que é 55%, ela vai ser a área da base vezes a altura, que vai ser 137.500 metros cúbicos, ok? E, por fim, na questão 3C, o professor pede o volume necessário para atingir uma conversão de 75% em um reator PFR e em um reator CSTR. Então, a gente vai começar aqui pelo PFR e falando mais uma vez, né, o que a gente comentou lá em cima. O reator PFR, ele trabalha na maior taxa de reação, então ele vai respeitar esta curvinha aqui. Então, o volume dele vai ser a soma dessa área 1 com essa área 2, que é a soma de dois trapézios, né? E esse volume do reator PFR para uma taxa de conversão de 75% é de 178.750 metros cúbicos. Já o volume necessário para atingir uma conversão de 75 no reator CSTR, nesse caso, vai ser todo esse retângulo aqui, porque, mais uma vez, o reator CSTR opera na taxa mínima, né, de conversão. Então, nesse caso, vai ter a área desse retângulo, e o volume do reator PFR para essa taxa de conversão é de 337.500 metros cúbicos. Então, dispondo todos os resultados em tabelas, a gente consegue comparar esses dois casos aqui, porque eles têm a mesma taxa de conversão. Fazendo essa comparação, a gente consegue escolher o reator ideal para conduzir essa reação até 75% de conversão, né? Então, um reator CSTR não é tão útil para reações em fases gasosas, como o professor já falou em sala de aula. E o reator em reatores com escoamento contínuo, que é esse caso, o reator CSTR sempre vai operar na menor taxa de reação possível para atingir uma determinada conversão. Portanto, a gente escolheu o reator PFR, pois o mesmo opera na maior taxa de reação possível para uma dada conversão e, portanto, possui um menor volume necessário para a operação. Então, neste caso, a gente acha que o reator ideal é o reator PFR. Muito obrigado. Vou passar para o Renan agora. Bom, agora eu vou falar sobre o artigo que a gente escolheu. O artigo tem por título Dimensionamento de um land farm para tratamento de borras oleosas, utilizando critérios de um reator batelado. Os autores são Jerônimo e Kitzinger, da Universidade Potiguar de Natal, Rio Grande do Norte, disponível aí nesse link. Então, o que é um land farm? É basicamente uma terra arada, onde você vai utilizar os micro-organismos do solo para decompor um determinado tipo de resíduo. No caso, você vai utilizar os resíduos de refinamento de petróleo que são muito tóxicos. Então, você tem benzeno, você tem tolueno, você tem etileno, mas esse tipo de reação de biodegradação você não precisa analisar a reação de cada um desses compostos, você só precisa escolher
um para que você faça análise cinética. Então, no caso, os autores utilizaram os HTPs, que são os hidrocarbonetos totais do petróleo. Então, você tem aí uma imagem, o land farm, que está sendo arado por um trator, como se fosse uma fazenda mesmo, porque você precisa que o solo haja uma aeração, porque os micro-organismos vão atuar em um regime aeróbio. Então, você tem os tanques de lisinação, que são basicamente um tanque com uma amostra pura do solo para fazer a comparação. E você tem um poço que vai monitorar constantemente as águas subterrâneas, que é para verificar se não há contaminação. E você tem um tanque que armazena já os resíduos já tratados, que são bem menos tóxicos. Para as reações de biodegradação, você tem um mecanismo de reação em particular, onde você tem uma espécie A que é degradada até gás carbônico, e dependendo do metabolismo do micro-organismo, essa espécie é transformada em uma espécie B e posteriormente é degradada em gás carbônico. Então, para a reação de A que se transforma em CO2, você tem uma constante K1. Para a reação A, que se transforma em B, você tem uma constante K2. E para a reação B, que se transforma em CO2, você tem uma constante K3. Você, os autores do trabalho utilizaram um modelo matemático que gerou uma regressão linear para que você obtivesse a constante de velocidade específica da reação K1, que consiga descrever todos esses comportamentos que a gente viu até agora. Então você tem que Y é uma relação entre a concentração dos HTPs final e em qualquer instante de período que você escolher analisar. Então, os valores A1, A2, T1 e T2 são determinados de acordo com K1, K2 e K3. Então, você tem essa regressão linear, essa reta que descreve o comportamento da reação. E se você olhar a equação, você vê que acompanhado do parâmetro t, que descreve o tempo, você tem o valor 0,004, que é a constante K1 que a gente procurou. Então, ela tem uma unidade de uma transformação de 0,004 unidades por dia. Então, você vai utilizar a teoria do reator batelada para que você defina o volume do land farming, né? Esse é o dimensionamento. Qual é o tamanho do solo, a quantidade de solo para o land farming? Então você vai utilizar a teoria do reator batelada para que você faça esse dimensionamento. Então você vai escolher um volume retangular, onde você vai definir uma altura de 0,45 metros, que é a área onde os micro-organismos conseguem acessar o oxigênio de forma mais eficiente. Então, você só precisa definir uma largura Y e um comprimento X. Então, para iniciar esse dimensionamento, você precisa ver como a concentração varia em termos da concentração inicial e da taxa de transformação. Bom, então você vai definir que essa reação é de pseudo primeira ordem. Então você vai calcular o volume do land farming como você calcula o volume de um reator batelado. Então você tem essas integrais onde você vai resolver utilizando o método numérico do terço de Simpson, onde você vai ter que o teu volume ele é independente de ΔX, X1, X2 e K1. O que são ΔX, X1 e X2? Eles são parâmetros utilizados no texto de Simpson, nesse modelo matemático, onde você vai ter que x1 é o ponto médio, x2 é o ponto final e ΔX é a distância entre x1 e x2, ou o zero e x1. Então,
esse trabalho definiu um valor desejado de conversão de 90%. Então, o valor x1, que é o valor médio, vai ser 0,45 e x2 vai ser 0,90. Então, define-se que o comprimento x é o dobro da largura y. Logo, você vai ter que o volume, que seria x vezes y vezes z, sendo z 0,45 e x igual a 2y, você vai ter que o dimensionamento da largura do land farm é dado por essa expressão. Mas por que que você quer que o comprimento seja o dobro da largura? Porque é considerado um tamanho de comprimento que é melhor para a atuação dos tratores, para irrigação, caso seja necessário, é uma questão de otimização operacional. Então você tem essa equação que vai dimensionar a largura do teu land farm dependendo de ΔX, K1, X1 e X2. Bom, então para concluir, você tem que, para esse modelo, em primeiro lugar, você determina K1, em segundo lugar, você vai determinar a concentração de HTP, né, concentração inicial de HTP ou de qualquer outra espécie que você esteja utilizando para monitorar a reação. Em terceiro lugar, você tem uma determinação da eficiência X, que é um valor que você mesmo vai escolher, que esse trabalho escolheu uma conversão de 90%. Então, você vai utilizar, né, o texto de Simpson para calcular ΔX, X1 e X2, e você vai utilizar esses valores para calcular a largura Y e o comprimento x, que é 2y, é o dobro, o comprimento é o dobro da largura. E como a altura já é pré-definida, você consegue calcular o volume de solo. Então você tem o dimensionamento do land farm. Então, para um land farming típico que trata 1 tonelada por dia, você considerando uma degradação K1 de 0,004 por dia, um processamento X de 90%, você vai necessitar de uma largura de 55 metros e um comprimento de 110 metros. Se você adotar essa metodologia proposta, onde você vai ter uma variação de apenas 5% se você aplicar em uma escala de tamanho real, mostrando que você pode sim utilizar o dimensionamento de um reator batelada para um land farm. Essas são as nossas referências. É isso, muito obrigado.